A notícia foi destaque desde cedo nesta quinta-feira na programação da CNN Brasil. A Procuradoria-Geral da República querendo tirar a investigação que envolve Lulinha por tráfico de influência do Supremo Tribunal Federal. A ideia é levar o caso para a primeira instância. A justificativa: Fábio Luiz Lula da Silva não tem foro privilegiado, nem ele, nem ninguém relacionado ao caso. Por isso, não haveria motivos para o inquérito ficar no Supremo. Mas ao longo do dia, o que foi sendo apurado pelas nossas equipes foi o espanto de gente relacionada ao STF com esse pedido, inclusive o próprio ministro André Mendonça. O ministro relator estaria disposto a rejeitar essa mudança. São 3 inquéritos que correm no Supremo envolvendo o filho mais velho do presidente Lula. Tudo começou nas buscas por conexões com a fraude do INSS, até se desdobrar para a possibilidade de Lulinha ter facilitado negócios, ou seja, tráfico de influência no Ministério da Saúde e na Dataprev. Nós vamos agora entender como esse pedido da PGR repercutiu hoje em Brasília com a repórter Thaisa Medeiros. Thaisa, boa noite. Boa noite, Márcio, a você e a todos. A PGR pediu, então, ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que os inquéritos que envolvem o Fábio Luiz Lula da Silva, empresário, filho do presidente da República, sejam enviados para a primeira instância. Ele que está sendo investigado por tráfico de influência e corrupção junto aos órgãos federais aqui em Brasília. Ele tem esses 3 inquéritos, 2 estão sob comando do ministro André Mendonça e um sob comando de Flávio Dino. E esse documento, esse envio, feito pela Procuradoria-Geral da República, está sob sigilo, mas foi obtido pela CNN e ainda não foi respondido pelo ministro André Mendonça. Então, falando sobre essa atribuição, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, enviou o pedido alegando o seguinte, que não há no inquérito nenhum investigado com foro que justifique a Suprema Corte julgar, então, esse caso. Nenhuma prerrogativa de função que justifica o Supremo Tribunal Federal estar como o tribunal responsável pelo caso. Isso vale, a prerrogativa de função, vale para ministros de Estado, para senadores, deputados, e nesse caso de Lulinha não há nenhum dos envolvidos que tenha algum cargo que justifique esse pedido. Por isso, ele solicita que o ministro André Mendonça envie para a primeira instância, então, esses inquéritos. A gente lembra, então, que são 3 inquéritos que estão correndo no Supremo Tribunal Federal, que estão sendo investigados também pela Polícia Federal. Um deles trata sobre a atuação de Lulinha no Ministério da Saúde, focando ali na liberação de medicamentos à base de cannabis medicinal. Também tem outro que trata sobre a atuação dele na Dataprev, a empresa de tecnologia da Previdência, que teria aí uma atuação para facilitar contratos milionários junto ao governo federal por uma empresa única, e um outro que ainda trata da atuação dele de maneira mais global, como ele tinha essas entradas nos poderes, como era, e com quem ele atuava. Então, esses 3 inquéritos ainda estão em investigação pela Polícia Federal e agora, então, o Supremo Tribunal Federal precisa se posicionar. O ministro André Mendonça precisa analisar esse pedido da Procuradoria-Geral da República para mudar, qual tribunal será responsável por prosseguir os trabalhos relacionados ao Fábio Luiz Lula da Silva, filho mais velho do presidente Lula. Márcio. Thaisa Medeiros falando com a gente direto de Brasília. E os analistas de política Caio Junqueira e Jussara Soares acompanham de perto esse caso e têm outras informações. Caio, boa noite. Começo com você porque você conversou com aliados do ministro André Mendonça e a informação que você nos traz: ele não deve aceitar esse pedido da Procuradoria-Geral da República. Boa noite, Márcio, Jussara, boa noite a todos. A linha deve ser essa, não há pressa, não há celeridade na análise desse pedido da Procuradoria-Geral da República. Há sim ali no entorno do ministro André um estranhamento em relação a esse pedido, principalmente porque a própria Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal já tiveram a oportunidade de se manifestar sobre a abertura dessa investigação e em nenhum momento, nas oportunidades que tiveram para se manifestar sobre ela, eles alegaram, apontaram alguma irregularidade quanto ao foro ao qual isso deveria ser investigado. Há sim a leitura de que há uma coincidência do movimento da Procuradoria-Geral da República com os movimentos recentes que a defesa, os advogados do filho do presidente vem fazendo. E apontam que, se há vazamentos, eles não ocorreriam no Supremo Tribunal Federal, e sim
seria preciso o próprio governo analisar essa cadeia de custódia, porque as investigações, as quebras de sigilo são sim autorizadas pelo ministro André, mas elas são efetuadas e analisadas pela Polícia Federal, que está ali no guarda-chuva do Ministério da Justiça, que por sua vez está no guarda-chuva do Palácio do Planalto e do próprio presidente Lula. Tem ali uma avaliação que nessa cadeia de custódia toda, mais ou menos 50, 40 pessoas devem ter tido acesso, mas há uma tentativa ali em um movimento visto como casado do Dr. Paulo Gonet com a defesa do filho do presidente Lula, de tentar apontar a acusação contra o Supremo Tribunal Federal e contra o ministro André Mendonça. E lembram ainda que o caso do Marcola, do ex-chefe de gabinete do presidente Lula, o próprio Palácio do Planalto soube, ou seja, houve uma informação vazada para o Palácio do Planalto de que o Marcola, que era o chefe de gabinete do presidente da República, estava, de alguma maneira, ligado a Roberta Luxinger, amiga e sócia do Lulinha. Então, era uma prova, esse fato é colocado como uma prova de que o próprio Palácio do Planalto teve acesso a informações privilegiadas que foram objeto de quebra de sigilo antes mesmo do Supremo Tribunal Federal saber, porque não havia essa informação ali no entorno do ministro André Mendonça. A tendência é exatamente essa, é justamente rejeitar esse pedido. Desculpa, quase te cortei, Caio. Você nos traz pontos importantes, especialmente sobre essa questão dos vazamentos. A gente tem percebido isso. E a Jussara vai complementar isso direto do estúdio da CNN Brasil, em Brasília. Jussara, boa noite. E você nos lembra que ontem nós noticiamos aqui no Prime Time o encontro entre o presidente Lula e um dos advogados de Lulinha, Marco Aurélio Carvalho. O advogado negou ter discutido estratégia de defesa do filho do presidente, mas reclamou exatamente do vazamento de informações dessas investigações, Jussara. É isso, Márcio. Boa noite para você, Caio, e a todos que estão aqui conosco. Márcio, o Marco Aurélio Carvalho, que é o advogado de Lulinha, ele reafirmou, ele confirmou que esteve ontem no Palácio do Alvorada, falando com o presidente Lula, e ele disse que partiu dele a iniciativa de tratar sobre o caso do filho mais velho do presidente. Nesse encontro, segundo o Marco Aurélio Carvalho, o objetivo principal era falar sobre a campanha. Afinal de contas, o advogado também é coordenador da campanha do presidente em São Paulo. Mas no meio dessas investigações, dessa pressão toda envolvendo as investigações, os 3 inquéritos sobre Lulinha, esse tema foi tratado. Ele disse o seguinte, que voltou a dizer para o presidente Lula reclamar desses vazamentos seletivos e disse ainda que setores da Polícia Federal estariam agindo politicamente, tentando fazer ali, vencer essa eleição no tapetão. Marco Aurélio Carvalho disse isso, que conversou com o presidente Lula. Mas aí, como você estava dizendo, Márcio, segundo o advogado, o presidente Lula não opinou sobre a estratégia de defesa, mas disse que Lulinha deve se explicar e prestar os depoimentos se for convocado. Bem, esse é o pano de fundo dessa reunião de ontem. Inclusive, teve a participação do ex-ministro Fernando Haddad, que é candidato ao governo de São Paulo, porque eles estavam dizendo que o assunto principal foi justamente eleição. Mas o caso Lulinha tem tudo a ver com a eleição, né, Márcio? A gente tem observado o quanto esses inquéritos sobre o filho do presidente Lula pressionam a campanha de reeleição. Nos bastidores do PT, embora haja sempre uma tentativa de minimizar os efeitos dessas revelações, dessas investigações que associam Lulinha à lobista Roberta Luxinger, o que eles dizem é o seguinte, esse caso vai sangrando a campanha, todo dia um novo desgaste. Então, há sim uma preocupação sobre até onde pode ir. De todo modo, a avaliação é que tudo que teria que ser revelado, tudo que tem aí sobre Lulinha já tem sido divulgado, então eles falam que está sob controle. A ver, porque os inquéritos estão abertos, ainda investigação em curso, Márcio.